meu nome é Thiago, tá? Eu tenho uma experiência que eu vou contar para vocês mais ao longo da palestra grande com gestão já de esportes olímpicos. Tá? Atualmente eu trabalho na Confederação Brasileira de Hóquei sobre a grama, um esporte que vocês vão ter o prazer de conhecer um pouquinho hoje, que acho que muitos de vocês não devem conhecer. E enfim, e aí estou aqui, tá, para a gente bater um papo, tá, apresentar um pouquinho essa parte da gestão dos esportes olímpicos, como que é feito, como que se trabalha, como que a comunicação pode influencia bastante nessa parte da gestão, no sucesso de uma gestão de uma equipe. Atualmente eu trabalho como coordenador de desenvolvimento na Confederação Brasileira de Hóquei sobre grama e indoor. Tá? O hóquei é um esporte que mundialmente ele é muito conhecido. Tá? Ele é um dos esportes mais antigos do programa olímpico, ele está lá desde 1900 no programa olímpico. Tá? A parte feminina, as equipes femininas só entraram em Moscou em 1980, mas o esporte é um dos esportes mais praticados no mundo. Recentemente fizeram uma pesquisa, ele está entre os top 5 de esportes mais praticados, então ele tem uma boa aceitação assim, de muita gente. E, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem tanto conhecimento. Apesar de aqui bem pertinho da gente, a Argentina é uma potência. A Argentina é campeã mundial, campeã olímpica, tem resultados expressivos e a gente está engateando nesse esporte, mas a gente vai chegar lá. Tá? Um pouquinho ao longo da palestra eu vou explicar mais para vocês do hóquei. Minha outra experiência grande foi nessa equipe de atletismo, tá? Uma equipe de Powerade Team. Por que é Powerade Team? Porque ela é patrocinada pela Powerade. Powerade era a marca isotônico da Coca-Cola. E aí, durante o ciclo olímpico de 2012 a 2016, que foi aqui no Rio de Janeiro, a Powerade montou uma equipe de atletismo. Tá? E o nome dessa equipe chamava Powerade Team. E aí eu era o gerente de esporte dessa equipe. Eu supervisionava toda uma equipe de atletas, de comissão técnica, e eu fazia a gestão de toda essa equipe. Tá? A minha experiência acadêmica, tá, para trabalhar nesse posto que eu estou e tudo que eu já fiz ao longo desse meu ciclo todo olímpico, digamos assim. Eu me formei em administração de empresas, fiz especialização em administração esportiva através de um convênio no Comitê Olímpico Brasileiro com o Comitê Olímpico Internacional. Eles têm um programa de desenvolvimento para pessoas que estão envolvidas na família olímpica, digamos assim, que tem atualmente. Eu fiz parte faço ainda, né? Mas eu concluí recentemente essa especialização em administração esportiva. Me formei lá atrás em educação física, tá? E quando eu me formei em educação física, logo depois eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo. Então, tudo isso me capacitou para trabalhar tanto dentro do campo, como na área administrativa. E aí é um pouquinho da linha do tempo, né? De como que eu fui conduzindo a minha carreira até chegar aqui hoje em dia. Em 2005 eu me formei em educação física, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Quando eu me formei, o Rio de Janeiro estava começando um processo de muito investimento nos esportes. Por quê? Porque logo depois de 2007 a gente foi sede do Pan-Americano. Tá? O Pan-Americano foi realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Logo depois, em 2009, o Rio foi escolhido sede das Olimpíadas da Rio de 2016. Sem contar as Olimpíadas, a Copa do Mundo, que foi em 2014. Então tudo isso formou um ambiente muito propício para se investir muito em esporte. Todos os grandes eventos mundiais seriam realizados num período de 10 anos, 11 anos, 12 anos, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então se formou uma onda assim, de grandes investimentos, tanto dentro quanto fora do campo, né, para todos isso. E aí quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei, eu falei, pô, bacana, como vários professores de educação física, quando se formam, vai trabalhar o quê? Alguns iam trabalhar em academia, outros iam trabalhar em clubes, esportes. Eu sempre gostei de trabalhar com esporte. Academia eu trabalhava porque era um mercado bom, mas eu sempre gostei de trabalhar realmente com esporte, tá? Que era a minha paixão. Tá? E aí eu fui conduzindo minha carreira por isso. Por isso que eu fiz treinamento esportivo. Quando eu fiz a parte de treinamento esportivo, eu comecei a trabalhar com um esporte que chama aquatlon, que é uma modalidade do triatlon, que você trabalha com natação e corrida. Diferente do triatlon, você não tem o ciclismo. E eu treinei alguns atletas de destaque que foram representar o Brasil em campeonatos mundiais. E aí foi conduzindo a minha carreira toda nesse sentido. Até que em 2012 surgiu essa grande oportunidade de fazer a gestão dessa equipe de atletismo. Tá? E essa equipe de atletismo chamada Powerade Team, que foi montada justamente nesse ciclo. Tá?
E entre 2012 e 2016 a gente trabalhou junto, tá? E eram muitas competições, muitos eventos, e até que chegou em 2016, infelizmente a equipe foi desfeita porque acabou o patrocínio. O patrocínio acabou, foi um período que muitas coisas acabaram sendo deixadas de lado no esporte, e aí acabou o patrocínio. Como o atletismo é um esporte que não está sempre na mídia, a gente tinha essa dificuldade de conseguir captar novos patrocínios. E a equipe acabou sendo desfeita. No Rio de Janeiro a gente não tinha grandes outras equipes, a maioria era de São Paulo, tá? E aí eu acabei saindo do atletismo, porque se eu quisesse continuar o atletismo eu teria que me mudar de cidade, tomar outras decisões que no momento eu não queria tomar. E aí acabei ficando no Rio de Janeiro, voltei a trabalhar com esporte, com academia, com educação física, até que em 2021 surgiu o convite para eu integrar essa Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama, que estava iniciando um processo de desenvolvimento do esporte aqui no Brasil, e eles me fizeram o convite para eu capitanear esse projeto junto com eles. E vocês devem ficar curiosos, o que é hóquei? Alguém aqui conhece hóquei? Você conhece? Inclusive, na aula que eu estava agora, meu professor, ele trabalhou diretamente com o hóquei sobre a grama no PAN de 2007. Bacana, quem é ele? É o Rafael Zaremba. Conheço, bacana. Ele foi o assistente. Bacana, pô, bacana, bem legal. Normalmente é raro a gente conhecer alguém que conhece o hóquei, tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho a vocês, tá? O que é a Confederação Brasileira? A Confederação Brasileira, ela faz parte do Comitê Olímpico, né? Porque o hóquei é um esporte olímpico, então ela faz parte do esporte olímpico. E o objetivo dela é até ali, na missão dela, né? Estímulos para desenvolver e promover a prática do hóquei em todo o território nacional, representando a modalidade com excelência no Brasil e no exterior. Esse vídeo é um vídeo de apresentação que a gente fez da modalidade. Quando eu cheguei no hóquei, a maior pergunta que eu recebia quando eu ia procurar algum parceiro, algum patrocinador ou algum projeto para apoiar a gente, eu chegava e falava assim, não, gente, vamos montar um projeto sobre hóquei sobre a grama. O que é isso? Que esporte é esse? É aquele esporte que vocês fazem no gelo? É aquele esporte que vocês fazem sobre cavalo? Muita gente confunde, é verdade, tá? E porque o gelo é um esporte, é o hóquei também, só que é o mais tradicional dos países mais frios. E na verdade ele é um esporte que ele veio do hóquei sobre a grama. O hóquei sobre a grama começou lá como eu falei, lá no início da Olimpíada da Era Moderna. E aí eu vendo esse cenário, eu falei, olha, vamos produzir um vídeo. Porque esse vídeo talvez seja mais fácil das pessoas identificarem o que é esporte, visualizarem e gostarem. Porque todo mundo que não conhece o hóquei sobre a grama acaba gostando. Por que o campo é azul? Até as Olimpíadas de 2008, em Pequim, tá, o campo era verde. O campo sempre foi verde, era verde, porque essa grama é uma grama artificial, não a grama natural, é a grama artificial, tá? Parecido com tem no campo de futebol, que o pessoal joga pelada, é uma grama artificial, só que ela tem de um material um pouco diferente por causa das características do jogo de hóquei, que o campo é irrigado, então tem uma série de características na grama para ela ser assim. E aí o que aconteceu? Um dos motivos é o seguinte, a Powerade é a grande patrocinadora das Olimpíadas da Copa do Mundo. A Powerade, quando lançou o Powerade aqui no Brasil em 2010, o principal sabor deles era alguém lembra? Azul. Um dos principais, exatamente. Tanto que tudo da Powerade, a maioria, se você vê desde aquela época, é azul. Então, um dos principais, e eles fizeram um grande estudo, capitanearam um grande estudo, que eles chegaram à conclusão nesse estudo que o campo azul é mais propício para o desenvolvimento esportivo, para o rendimento esportivo, por causa de concentração dos atletas, por causa de vários fatores esportivos, psicológicos, em vários sentidos. Depois, se quiser, eu posso passar esse estudo para vocês. Eles fizeram esse estudo que o campo azul é mais propício para o rendimento esportivo. Tanto que você vê hoje em dia várias coisas. O campo de futebol é azul. Nos Estados Unidos, vários campos de futebol americanos são azuis. A pista de atletismo é azul. Então tem várias características azul. E além do que, na imagem de câmera, fica bem melhor o azul do que o verde. Para você ter uma definição melhor da bola, dos atletas, dos uniformes. Então, juntando tudo isso,
eles começaram a fazer o azul. Ficou bom, todo mundo gostou e aí daí seguiu. Na experiência olímpica que eu tive com eles, essa é uma frase do Barão de Coubertin. Vocês sabem quem é o Barão de Coubertin? Alguém sabe? Quem é? Ele que começou as Olimpíadas Modernas. Isso, perfeito. Ele que lá em 1896, ele teve a brilhante ideia de voltar, né, com as Olimpíadas na era moderna, tá? E aí ele foi a pessoa que liderou toda essa transformação e hoje em dia é um dos maiores eventos do mundo. Esportivo é o maior, com certeza, sem dúvida alguma. Então essa é uma frase dele: é possível realizar as Olimpíadas apenas com provas de atletismo, porém é impossível com todos os outros esportes sem o atletismo. O atletismo é o esporte pai, mãe, tudo das Olimpíadas. Por quê? Porque as Olimpíadas começou através dos atletas que corriam a maratona. E aí, a partir daí, surgiu as Olimpíadas. A partir daí que ele teve a ideia de juntar os outros esportes. Tá? E aí, bom, assim que surgiu as Olimpíadas. E a história do Powerade Team é o seguinte: em 2010, 2011, quando o Powerade lançou aqui no Brasil esse produto, muito porque aí os grandes eventos, volta aquela história dos grandes eventos mundiais iam acontecer aqui no Brasil, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, e a Powerade era a principal patrocinadora. Ela queria um produto dela para poder estar à frente, tá? E aí a Powerade lançou aqui no Brasil o Powerade, tá? Porque não existia, quer dizer, desculpa, a Coca-Cola lançou o Powerade aqui no Brasil em 2010, tá? E aí, a partir disso, eles começaram a fazer um grande trabalho de marketing para divulgar aqui no Brasil, porque ela tinha grandes concorrentes. Ela tem grandes marcas concorrentes aqui no Brasil nessa modalidade de isotônicos. E eles queriam atingir uma grande fatia de mercado e utilizar para isso os grandes eventos que iam acontecer. E uma das estratégias deles era montar uma equipe de atletismo, tá? E aí daí surgiu o Powerade Team, que era a parceria da Powerade com essa outra logo, que é do Instituto Evolução do Esporte. O Instituto Evolução do Esporte foi quem levou a ideia para a Powerade, que a partir daí começou a desenvolver, adorou a ideia, começou a desenvolver, e a gente chegou nesse formato de equipe. Esse formato de equipe eram 10 atletas, tá? Todos iniciantes. Foi uma proposta da equipe. A gente descobrir novos talentos. A gente não queria pegar atletas já renomados, já com resultados expressivos. A gente queria desenvolver o esporte. E para isso a gente precisava atingir novos praticantes, fomentar o esporte. E aí eu ajudei em todo esse processo, capitaneando desde a seleção desses atletas até a gestão de toda essa equipe durante todo esse processo. E aí nesse início foram selecionados 10 atletas. Tá? Esses são os 10 atletas iniciais. Eu sempre brinco com eles, eu tenho contato com a maioria deles até hoje. Eu sempre brinco com eles que parece Big Brother. Até 2016, se você ver, várias carinhas daí foram se apagando. Porque é a realidade do esporte. Tá? O esporte é isso. O esporte, ele é inclusivo e é exclusivo também. Você vai retirando as pessoas aos poucos. Não tem jeito. Tá? O esporte de alto rendimento funciona assim. Tá? E aí o projeto era um projeto de rendimento esportivo. Então, todos para permanecerem dentro do projeto tinham que demonstrar rendimento esportivo, tinham que alcançar resultados, todos tinham metas a serem alcançadas, e aí infelizmente quem não alcançava as metas ia sendo retirado do processo. Mas foi um processo que durante esse ciclo olímpico todo a gente teve bastante sucesso, e daí surgiram alguns atletas olímpicos que vocês vão conhecer mais à frente. Esses 10 atletas aí foram selecionados de acordo com suas marcas esportivas na época. Todos eles aí tinham 15, 16 anos na época, eram bem jovens. Todos eles ficavam alojados aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha um alojamento para eles aqui no Rio de Janeiro. Todos eles moraram nesse alojamento durante todo o ciclo olímpico, 2012 a 2016. A gente tinha uma equipe multidisciplinar trabalhando junto com eles. Era 2, 3 técnicos, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, e toda a parte da gestão que era coordenada por mim, junto com o Instituto Evolução do Esporte. Tá? E aí, durante esse ciclo olímpico, eu posso dizer que a gente teve sucesso. Desses atletas que estão aí, tá? Eu posso dizer que a gente mudou a vida de todos eles.
vários não continuaram no esporte, mas tiveram outras oportunidades da vida. Foram fazer universidades, foram cursar universidades com bolsa, foram estudar no exterior, ou foram seguir outras carreiras esportivas fora das pistas. E não desses 10 iniciais, mas 2 atletas que entraram no meio desse processo todo que eu falei de renovação, que a gente sempre tinha na equipe, 2 atletas chegaram a serem atletas olímpicos. Então acho que de todos os atletas que a gente teve, a gente conseguir pegar 2 atletas e botar nas Olimpíadas, dessa galera nova, foi um verdadeiro sucesso. Então até hoje eles estão aí, estão competindo. Então acho que esse projeto foi um projeto que, apesar de em 2016 a gente não ter conseguido colocar todos que a gente queria na Olimpíada, a gente conseguiu mais à frente colocar atletas olímpicos, que acho que foi um sucesso. E como que funciona essa comunicação no esporte? Tá? Eu costumo comparar a comunicação com uma corrida de revezamento. Tá? Alguém sabe dizer por quê? Alguém tem alguma ideia por que eu faço essa analogia? Alguma coisa? Não? Então, por que eu costumo dizer com revezamento? Primeiro, você tem um emissor. O emissor é aquele cara que está com o bastão na mão. Tá? A mensagem que ele quer passar é o bastão. O bastão ele tem que fazer a mensagem chegar de forma eficiente e rápida no receptor. O receptor é aquele pessoa que vai receber o bastão. E todos eles vão trabalhar em equipe. Tá? E o meio que você faz isso no atletismo é na pista. Tá? Fora na parte da comunicação da empresa, você tem vários meios para fazer essa mensagem chegar. Tá? E aí eu queria ver com vocês o seguinte: o que vocês acham que é nessa área de esporte, quem que funciona como emissor da comunicação? Quem que funciona como essa pessoa que tem que se comunicar com os outros? Quem que é o que vai passar essa mensagem para os outros? Quem que você acha que tem essa tarefa, digamos assim, no esporte olímpico brasileiro? COB? Sim. Quem mais? A mídia. Também. Os atletas de alguma forma. Sim. Na verdade, todo mundo, né? Hoje todo mundo se comunica com alguém, né? Todo mundo tem que se comunicar. Hoje em dia, então, com a comunicação, na velocidade que está, todo mundo se comunica. Então, o COB se comunica com quem? O COB vai se comunicar com as suas entidades filiadas, que são todas aquelas dos esportes olímpicos. As entidades filiadas vão se comunicar com quem? Com seus clubes filiados. Seus clubes filiados vão se comunicar com quem? Com seus atletas. Tá? E por aí vai. Todos eles vão se comunicar com quem? Com os patrocinadores. Os patrocinadores vão se comunicar com quem? Com a mídia para divulgar seus eventos. Então, todo coemissor pode ser qualquer um. Tá? E os receptores? Quem que você acha que são esses receptores das mensagens no esporte olímpico? Internamente. Com quem que você deve se comunicar? Internamente. Vocês têm alguma ideia? O COB, internamente, ele tem que se comunicar com quem? As equipes. Ele vai passar, ele vai ter que se comunicar com todos os seus diretores, com todo o seu quadro técnico, com todos os seus profissionais. Tá? Então, todas essas pessoas envolvidas têm que receber a mensagem. Essa mensagem tem que ser sempre passada de forma eficiente e o mais rápido possível. A gente teve uma realidade muito diferente que eu trabalhei, realidade muito diferente. A primeira realidade foi no atletismo, justamente isso que a Cláudia falou. É no período olímpico, todo mundo focado com as Olimpíadas e um projeto grande com uma grande empresa por trás, a Powerade. Então a gente conseguiu muita vinculação, entendeu? Muito acesso à comunicação, a meios de comunicação. O Pulinho, por exemplo, foi capa do Jornal dos Esportes do Globo, tá? Em vários outros meios de comunicação, isso daí são só algumas reportagens que eu selecionei, tá? O Pulinho, quem não sabe, vocês conhecem o João do Pulo? Alguém já ouviu falar do João do Pulo? Uhum. João do Pulo foi um grande atleta brasileiro, olímpico, tá? Na década de 70 ali. Ganhou 2 medalhas olímpicas, em 76 em Montreal e em Moscou em 80, do salto triplo. Ele é um grande atleta que infelizmente ele teve um fim trágico. Ele teve um acidente em 82, ele precisou amputar a perna e daí a vida dele infelizmente tomou outros rumos e ele acabou falecendo no acidente de carro. E aí o filho dele, o Pulinho,
a gente carinhosamente chamava ele de Pulinho, e a imprensa toda chamava ele de Pulinho, tá? E ele resolveu seguir a carreira do pai. E aí ele veio treinar com a gente nesse período do ciclo olímpico. Ele chegou aqui no final de 2012 e para a Powerade, para a equipe e para ele foi sensacional em termos de mídia. Tá? Então a imagem dele foi bem explorada nesse ciclo todo. Tá? A gente conseguiu muitas reportagens em relação a ele. Ele tinha um bom rendimento esportivo, tá? Mas realmente a pressão dele era muito grande. E aí ele, depois de um tempo, ele resolveu não seguir a carreira esportiva, mas ele teve um bom ciclo olímpico assim de 2012 até 2016. Então essas aí foram algumas das oportunidades que foram geradas através do esporte que a Cláudia falou. Era um ciclo olímpico, todo mundo quer comunicar, todo mundo quer estar envolvido com o esporte, as marcas querem se envolver com o esporte, então é um ambiente muito propício. E é isso daí que a Powerade tinha uma grande bagagem, uma grande equipe por trás trabalhando nisso, tá? Eles têm uma grande equipe de comunicação por trás, eles faziam isso brilhantemente e conseguiu ter todo esse sucesso em termos de comunicação. A gente conseguiu reportar no Jornal Nacional com um pulinho, quase 2 minutos de exposição do Jornal Nacional. Então, o esporte, o atletismo, que se você for ver hoje em dia, ele não tem tanta exposição na mídia. Então a gente conseguiu isso por quê? Porque tinha uma marca forte por trás, a Powerade, e grandes eventos, que era a Olimpíada, tá? Então por isso que a gente conseguiu isso, tá? Isso daí é um slide que esses números são reais, tá? Aqui. De como que era a estratégia de comunicação da Coca-Cola, da Powerade, através das suas agências, pro Powerade Team. Ela é totalmente baseada no relações públicas, como vocês podem ver ali, 100%, tá? E o ROI, que é o retorno do investimento de 2012, feito pela empresa, tá? Só em 2012, o projeto foi de 2012 a 2016, por esse número aí mesmo, 36.365.000 reais e alguns retornos, tá? Para vocês verem o tamanho do que o esporte movimenta. Um projeto de atletismo inicial com garotos que não tinham resultado, tá? Que deu esse retorno para a Powerade só no primeiro ano de projeto. E aí como que era dividido isso daí? Televisão, eles fizeram 25 aparições de televisão em várias mídias diferentes, jornais e revistas, 14, websites, mais de 100 aparições. Isso ao longo de todo o ano de 2012, considerando que o projeto foi lançado em abril. Então a gente teve aí 8 meses para trabalhar esse projeto, tá? Então é um belo retorno para a empresa que investe. Então, se toda empresa soubesse disso, que vale a pena investir no esporte, mesmo em outros momentos que não seja olímpico, com certeza muita da realidade do esporte brasileiro, da dificuldade que a gente tem fora dos momentos olímpicos, não existiriam, porque o retorno é certo, tá? E esse foi um dos sucessos do Powerade Team. Então deu sucesso para os atletas, para os profissionais que trabalharam e para a empresa com certeza. E aí agora a gente vai passar para uma outra realidade totalmente diferente, que é o hóquei. Vocês acham que o hóquei tem espaço na mídia? Você acha que o hóquei a gente tem capa de jornal, a gente tem jornalistas indo fazer matéria, tem grandes empresas investindo? Não tem. Então como que a gente vai se comunicar com as pessoas? Se vocês fossem contratados para trabalhar agora no marketing do Confederação Brasileira de Hóquei, que aliás a gente precisa de gente trabalhando lá. Como que vocês acham que a gente tem estágio? Tem vaga de estágio? Talvez, tenha. Porque estágio aqui sempre uma possibilidade. Então, podemos conversar. Mas lá é um grande campo de trabalho. É um grande desafio. Quando eu contar uma história breve aqui, quando me chamaram para trabalhar no hóquei, eles me chamaram, eu e a Dani, a minha esposa, a gente estava de férias na Bahia. Não sei se a Dani vai lembrar disso, a gente estava de férias na Bahia. E aí eu não estava acessando rede social, nada, estava tranquilo lá curtindo as férias. E aí um dia lá eu falei assim, vou ver se tem alguma mensagem no meu e-mail. Aí tinha lá, me chamando para fazer uma entrevista na Confederação Brasileira de Hóquei. Eu falei, mas acho que eu nunca mandei currículo para lá, não sei o que aconteceu. Vou responder.
Aí respondi dizendo que eu tinha interesse. E aí, para minha surpresa, logo depois a gerente entrou em contato comigo e falou: não, Thiago, a gente recebeu indicação, porque a gente teve conhecimento do seu trabalho que você fez no atletismo, então a gente tem esse cargo aqui à disposição, a gente está precisando de profissional, eu queria saber se você queria fazer parte do processo seletivo. Eu falei: beleza, quero, tem interesse sim, vamos lá. Já era uma vontade minha voltar a trabalhar com o esporte olímpico. E aí eu participei do processo seletivo, fui aprovado e aí comecei a trabalhar lá. E uma das perguntas que me fizeram durante o processo seletivo foi assim: você conhece hóquei? Aí eu: caramba, o que eu vou responder? Aí eu falei, isso foi na entrevista já com o presidente. Aí eu falei: presidente, vou ser sincero, eu não conheço o hóquei, mas eu já tive o prazer de assistir um jogo. Aí ele: você assistiu um jogo? Eu assisti. Onde você assistiu o jogo? Porque ninguém nunca assistiu jogo de hóquei. Eu falei: não, a gente estava no Pan-Americano em 2015 em Toronto, junto com a seleção brasileira de atletismo. E aí nos dias que não tinha competição de atletismo, a gente ia assistir outros esportes. E a seleção brasileira masculina estava jogando hóquei. A gente: pô, vamos lá torcer pelos caras. E a gente foi. O Brasil infelizmente perdeu, mas a gente foi lá, pôde conhecer. Então, eu falei assim, ele falou assim: pô, bacana. Ele falou assim: não, mas Thiago, não se assusta, porque é a realidade do esporte. Então aí que eu falo, é a realidade do esporte que pouca gente conhece, pouca gente pratica, e aí a gente tem que mudar esse cenário, tá? Então a gente tem que se comunicar com essas pessoas. Uma das estratégias que a gente teve para se comunicar com essas pessoas foi esse vídeo que eu mostrei para vocês no início lá, o vídeo de divulgação do hóquei, que foi produzido pela Patrícia, que a Cláudia comentou. Então, essa foi uma das estratégias que nós tivemos para a gente se comunicar com o nosso público. E qual é a nossa estratégia para fazer o hóquei crescer? A gente quer isso aqui no Brasil, a gente quer fazer o hóquei crescer. Então, os principais investimentos da confederação hoje em dia são em fomento do esporte. O que é o fomento? É a base. Você aumentar a base esportiva, você aumentar o número de praticantes, você aumentar o número de projetos que trabalham o hóquei. E a partir daí você vai conseguir tirar mais para frente novos praticantes, novos atletas, e aí você começa a fazer a roda girar. O esporte começa a ter um crescimento expressivo. E a gente faz isso lá na confederação através desses projetos que existem, que é a capacitação de novos treinadores, oficinas de experimentação, a gente vai de escola, em universidades, projetos sociais, projetos esportivos, apresentando o que é o hóquei. A gente empresta material, a gente estabelece novos núcleos, realização de festivais, tá? E faz um acompanhamento técnico constante. Então essas ações que a gente faz no hóquei, tá? E aí, como que a gente faz para chegar a todas essas pessoas? Aí que entra o nosso departamento de comunicação. Quando eu cheguei lá, para surpresa de muitos de vocês, esse departamento não existia. Não existia ninguém que cuidasse do marketing, da comunicação da confederação. Eu falei: não. Falei assim, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente precisa. Porque se a gente quer atingir novas pessoas, novos públicos, a gente tem que fazer essas pessoas conhecerem o esporte. Não adianta eu procurar vários locais aqui se as pessoas não conhecem, se as pessoas não se interessam. Então a gente criou esse departamento de marketing da confederação. E esse departamento de marketing tem feito vários trabalhos para a gente se comunicar com esses novos públicos, tá? Então esse daí a gente começou fazendo uma pesquisa. Quem é o público do hóquei? Quem pratica hóquei? Quem joga hóquei? Quem se interessa por hóquei? Então a gente chegou em alguns números interessantes, tá? No vídeo de apresentação, se vocês perceberam, mundialmente o esporte é considerado quase um esporte 50-50, 50% mulher, 50% homem. É uma característica do hóquei. Em alguns lugares ele é mais praticado inclusive por mulheres do que por homens, tá? E aqui no Brasil a gente tem essa realidade, 57% são homens e 43% de mulheres. E a gente fez um sistema para a gente conseguir ter os dados de todas essas pessoas junto com a gente. Então hoje em dia a gente já tem uma grande base de dados onde a gente pode ativar de várias formas o hóquei. Porque a gente precisa, através de investimento próprio da confederação, se comunicar. Porque como eu falei, a gente não tem aquela máquina toda trabalhando pra gente, como a gente tinha na época da Powerade. Tá bom? Essa é a estrutura do hóquei hoje em dia. A gente tem 23 clubes registrados e 7 federações. Você pode ver que não é um cenário tão grande, tá? Em um ano trabalhando, a gente já conseguiu aumentar essas 7 federações para 14. Então a gente já conseguiu mais possibilidades, mais abrangências, tudo isso baseado nesse projeto que a gente montou de fomento do hóquei, de expansão do hóquei,
que combina a apresentação do esporte, trabalhar o marketing do esporte, o conhecimento e essa parte técnica do esporte também com capacitação de novos profissionais. Então, em um ano a gente conseguiu já de 7 federações, que é uma em cada estado. Hoje em dia a gente já tem 14 estados participando do hóquei. Então a gente está no caminho certo, é um projeto a longo prazo, mas a gente precisa continuar. A gente criou esse ano um canal, a gente tem um canal próprio no YouTube, que chama Hóquei Mais, tá? E através desse canal a gente faz transmissão de nossas competições, a gente faz transmissão de eventos da confederação, todos com estrutura própria. A gente contratou um locutor, a gente contrata nas competições comentaristas, tem uma estrutura grande. No final, nas finais, por exemplo, nesses jogos finais, tem uma estrutura maior ainda, porque o COB, o Comitê Olímpico, ele tem um canal, não sei se vocês sabem, tem um canal olímpico. E o canal olímpico ele funciona também através de streaming, que é o streaming oficial do COB, que ele transmite várias competições de esporte que não tem acesso às mídias tradicionais. Então ele transmite o hóquei, transmite, por exemplo, outros esportes que não tem tanto acesso às comunicações, então, sei lá, handball, badminton, isso, por exemplo. Então ele transmite sempre esses eventos. Então ele é uma boa ferramenta de comunicação que eles disponibilizam para todos os seus filiados, tá? E é isso. Então a gente começou a trabalhar todos esses canais, tá? O principal deles hoje é o YouTube, que a gente tem, aliás, Instagram, Facebook, esse daí que a gente está sempre fazendo as postagens, fazendo as divulgações das nossas ações. Então, qual que é o nosso objetivo do hóquei? Queremos fazer com o hóquei no Brasil algo espetacular, se tornar uma nova paixão nacional. Por quê? Eu acho que a palavra-chave para quem quer trabalhar com esporte, qual é? Paixão. Por isso que o esporte é diferente de todas as outras modalidades que você vai trabalhar. A paixão que o esporte gera, é isso que é o diferente do esporte. Para trabalhar com o esporte tem que ser apaixonado pelo esporte. Aqui no Brasil a plateia atualmente são de pessoas do próprio hóquei. Do hóquei de família. Exatamente. Até hoje a gente não consegue atrair novas pessoas. A gente está começando a fazer esse trabalho, mas o trabalho de formiguinha, por exemplo, nesse último Campeonato Brasileiro, o que a gente fez? Todos os projetos que a gente tem em parceria aqui no Rio de Janeiro, a gente convidou eles para levarem seus participantes para lá. Então a gente começou a criar um novo público. A gente tem parcerias grandes aqui com uma ONG chamada Empodera. É uma ONG que trabalha só em empoderamento feminino aqui, que é uma ONG que é fruto do trabalho do legado olímpico. Depois, se vocês quiserem, eu explico mais para vocês como que funciona uma ONG bem interessante, foi um trabalho bem legal em comunidades do Rio de Janeiro voltadas para a área esportiva. Então a gente tem uma parceria com elas. Então o que a gente fez? A gente convidou a ONG e a ONG levou todas essas pessoas que eles trabalham, que eles têm contato, para conhecer o hóquei. Então a gente já começou a gerar um público novo. A gente foi em todas as escolas que a gente tem projetos, escolas particulares, escolas públicas, e a gente convidou todos os alunos para irem até a nossa competição, tudo bancado pela confederação. A confederação pagava transporte, pagava alimentação, brindes. Então a gente fez todos os eventos para essas finais do Campeonato Brasileiro em 2022, tá? Então a gente esse é o público do hóquei atualmente, tá? Fora o público que já existe, que já é um público cativo, que é quem joga, quem conhece, quem pratica e seus familiares. A gente está tentando conquistar esses novos mercados, digamos assim, de pessoas que ainda não conhecem o hóquei, mas que às vezes nem sabem que tem a oportunidade de conhecer. Como que é praticado o esporte pelo Brasil? Em campos de grama sintética, como a gente encontra aqui pelo Rio de Janeiro. Que o pessoal joga futebol, que nem tem nos clubes, nos parques. Aí sim que é praticado o hóquei pelo Brasil. Tá? Funciona? Funciona. É o ideal? Não. Você chega num momento, se você quiser ter um alto rendimento, você precisa ter a estrutura adequada. Infelizmente aqui no Brasil nós não temos. Então é mais uma coisa que a gente está trabalhando e muito dentro da confederação. Porque ninguém vai fazer um campo de hóquei se não tiver demanda. Tem gente praticando esporte nesse estado? Tem. Mas para criar um campo de hóquei é um investimento alto. Um campo de hóquei mais simples não sai por menos de 2, 3 milhões de reais. É um investimento considerável para ser feito.
tá? E a gente está trabalhando nisso. Então a gente já lançou projetos em várias parcerias. Várias parcerias que a gente fez atualmente são com secretarias de esporte e de educação. Eu passei agora recentemente uma semana lá em Blumenau. A gente fechou um projeto em Blumenau com a Secretaria de Esportes de Educação de Blumenau. Lá tem grandes possibilidades da gente conseguir fomentar o esporte. Isso porque Santa Catarina é um esporte que o hóquei é uma grande potência em Santa Catarina. Alguém desconfia por quê? Questão europeia também e também da Argentina. A Argentina são potência. Exatamente. Lá tem muita influência argentina. Muita influência argentina. Como eu falei, o hóquei na Argentina é uma potência. O hóquei na Argentina, o hóquei feminino, ele é mais adorado que o futebol. No masculino, rivaliza com o futebol. Todos os grandes clubes da Argentina têm campo de futebol. Vocês conhecem, acho que Boca Juniors, River Plate, todos eles têm um time de hóquei e todos eles têm um campo de hóquei oficial. O Boca Juniors está construindo agora, atrás da Bombonera, a famosa Bombonera, eles estão construindo ao lado da Bombonera um campo de hóquei. Então, na Argentina é uma potência. O famoso time argentino, se vocês pesquisarem, são as Las Leonas. Las Leonas são conhecidas mundialmente. Tá? São jogadoras argentinas que são tratadas como deusas na Argentina. Elas têm esse título para elas, que são as Las Leonas. Santa Catarina tem essa característica de ter uma grande influência, tá, argentina, que tem muita gente da Argentina lá, e além disso essa questão europeia. Lá em Blumenau, quando a gente apresentou esse vídeo para eles, o que conquistou eles, sabe o que foi? As bandeiras da Alemanha. Quando o prefeito viu as bandeiras da Alemanha, ele abriu os olhos assim e falou assim: eu quero isso aqui na minha cidade. Porque na Alemanha o hóquei é uma potência. Tá? As principais potências mundiais são a Holanda, a Alemanha, durante muito tempo foi a Índia. Não era a Inglaterra? A Inglaterra mas é muito. Mas a Holanda é mais, a Alemanha, mas a Inglaterra também tem. Tá? Na Europa em si ele é um esporte muito desenvolvido. Mas, como eu falei, o que eu sempre falo em todos esses locais que a gente vai, a Argentina, qual o tamanho da população da Argentina? Qual o tamanho do esporte? A Argentina consegue. A Argentina não é nenhuma potência olímpica. O Brasil tem muito mais tradição olímpica do que a Argentina, tá? Em vários esportes. A Argentina consegue desenvolver isso aí muito bem. Então a gente tem tudo para fazer o hóquei crescer. O que a gente precisa? De vocês. A gente precisa se comunicar com as pessoas. A gente precisa se comunicar com as pessoas. A gente precisa saber, as pessoas saibam que o hóquei existe, que elas têm como praticar o hóquei no Brasil e que tem como jogar e tem como fazer o esporte crescer. Então esse é o maior desafio da confederação hoje em dia. Tá? Fazer, esse projeto existe, da gente fazer o hóquei crescer, mas a gente precisa ser eficiente nessa comunicação com as pessoas. Em todos aqueles nossos stakeholders que a gente estava falando lá no início, de com quem que a gente se comunica. O hóquei eu tenho que comunicar com todo mundo. Eu tenho que comunicar com as secretarias de esporte e educação, eu tenho que comunicar com as novas pessoas, eu tenho que comunicar com as crianças no colégio, eu tenho que comunicar com os diretores das escolas, eu tenho que comunicar com os novos profissionais que possam se interessar para trabalhar dentro da Confederação Brasileira de Hóquei, que é um desafio, mas como também é uma coisa que está começando, a gente tem muito para crescer. Então também tem facilidade. Então quem é que vai se interessar em colocar dinheiro num esporte que não tem tanto público, não tem tanto apoio da mídia, para não dizer nenhum, tá? E você não tem tantos praticantes assim? É difícil você encontrar uma empresa assim. A gente conseguiu agora recentemente alguns apoios, mas que foram pessoas que conheciam o hóquei. A gente por exemplo, a gente conseguiu um apoio, uma empresa que fabrica material esportivo para o hóquei. Aí a gente eles fizeram um programazinho de patrocínio. A gente conseguiu um apoio com a universidade, com a Estácio Sá. A Estácio hoje em dia patrocina a Confederação Brasileira de Hóquei, dando o quê? Com contrapartidas. Todos os funcionários, atletas de hóquei, tudo tem descontos nos cursos da Estácio, tem vantagens para ser estudante da Estácio, e em troca disso a Estácio pode exibir a marca dela em ações da Confederação Brasileira. Tá?
E o principal patrocinador do hóquei é o COB. Principal e único, de grande assim, volume, digamos assim. E toda a verba que a gente recebe vem proveniente da Lei Agnello Piva. Tá? Não sei se vocês sabem como é que funciona essa questão de verba federal. Tá? Existe a Lei Agnello Piva que é a lei que destina parte da arrecadação com loterias, com essas coisas, vai tudo de direção ao COB. E o COB tem a política dele de repartir por todos os seus filiados, todas as federações filiadas. E aí, como que o COB faz isso? Ele olha para você, vou te dar tanto? Não. O COB tem uma planilha lá, gigante, de desenvolvimento. E ele avalia periodicamente todo o desempenho das confederações. E aí a partir, é o GET que eles chamam, né? E a partir da nota e toda ação que você faz, todo resultado que você tem esportivo, tudo aquilo ali vai somando uma nota. E aí no final você tem uma nota geral. E a partir daquela nota geral, de acordo com aquela nota, você tem direito a uma fatia do recurso. Tá? Então é assim que funciona essa é a Agnello Piva. Tá? O grande patrocinador da confederação hoje em dia é o COB. Se não existisse isso daí, o COB, a Confederação Brasileira não teria recurso. Tá? E isso é uma realidade de vários esportes olímpicos brasileiros. Tem esportes que conseguem patrocínio de forma mais fácil, porque tem esse acesso à comunicação, tem acesso aos meios públicos, e aí consegue verba própria, digamos assim. Tá? Então, esse é outro desafio que a gente enfrenta. A gente não tem tantos recursos assim. Tem outras formas de conseguir recursos, mas leis de incentivo, federais, estaduais, tem como isso ser feito. É uma coisa que a gente está avançando também dentro da confederação. Para a gente conseguir novos recursos que vão propiciar que a gente faça um melhor trabalho de comunicação, de desenvolvimento do esporte. A iniciação esportiva, eu trabalho exclusivamente com toda essa parte de desenvolvimento esportivo, né? O que eu faço? Então eu que coordeno todos esses projetos de fomento, de desenvolvimento do esporte. Então todos esses projetos de trazer novos parceiros, de trazer novos praticantes, sou eu que cuido dentro da confederação. E como que a gente desenvolve isso? Bom, na parte esportiva, a gente chama de introdução ao hóquei. Essa introdução ao hóquei, ela é feita a partir de normalmente crianças de 6 anos de idade, que nas escolas é normalmente Fundamental 1, que é o que começa a trabalhar dentro das escolas. Tá? E aí a partir daí ele pode se desenvolver a sua vida esportiva. E como atleta de alto rendimento é como todos os outros esportes. Ele vai ter ali o seu pico de desenvolvimento ali entre os seus 25, 28 anos, mas você consegue continuar disputando competições mesmo após isso. Tá? E também tem categoria Master, né? Quem quer continuar jogando depois, existem competições de Master, que é normalmente a partir, no Master, se não me engano, é a partir de 40 anos no hockey. Quem gostar de trabalhar com esporte, tem muita coisa para fazer mesmo. O Brasil, eu posso dizer que está engatinhando nisso. O Brasil tem muita possibilidade, muito mercado de trabalho para você trabalhar com esporte. Vale a pena, vale muito a pena. Tá? E é um campo bem propício, bem aberto para se trabalhar hoje em dia. Então, quem tiver vontade de trabalhar com esporte, eu aconselho. Eu acho que é bem prazeroso e te dá um retorno legal. Tá? E aí, aos poucos, a gente vai conseguir chegar onde estão hoje as grandes potências olímpicas. Tá? Que o Brasil está, apesar de ter muito praticante, ter muito esporte, a gente está engateando ainda em relação a isso. Beleza, então. Obrigada. Nada.